Oi, colegas, tudo bem? A gente vai começar agora mais um vídeo aqui do YouTube e hoje nosso tema é o seguinte: nós vamos falar de condições para a compreensão da cura e da doença. E a minha principal fonte de inspiração aqui é um dos primeiros capítulos do livro A Doença como Caminho. Não sei se vocês já leram, eu recomendo bastante. Foi um livro que eu li há mais ou menos 8 anos atrás e eu confesso para vocês que na ocasião eu não entendi absolutamente nada. É um livro muito profundo que traz análises psicológicas mesmo da questão do adoecimento, que traz reflexões sérias as quais a gente não está acostumada, mas que nesse momento da medicina pelo qual nós estamos passando faz todo sentido. E eu reli esse livro, eu estou estudando-o profundamente novamente, agora montando as aulas do projeto, né, Médicas Fora da Caixa. Então eu estou relendo todos esses livros que me tiraram da caixa para trazer essas reflexões e compartilhá-las, tanto aqui nos vídeos gratuitos quanto no curso que a gente está fazendo, né, que a gente está entregando agora. Então, eu vou começar falando para vocês o seguinte: eu ouvi esses dias uma frase que me chamou muita atenção e ao mesmo tempo foi um choque, assim. Eu confesso que eu fiquei até assustada de ouvir uma frase dessa, que era o seguinte: a onipotência ineficaz da medicina moderna. E aí eu parei para pensar em todas as vezes em que a nossa medicina moderna ela realmente é eficaz, mas nas muitas vezes em que ela realmente não é. E essa reflexão era trazida por um periódico, não me lembro qual agora nesse momento, em que trazia justamente o fato de que se nós formos olhar a história da humanidade, nós não diminuímos tanto assim o número de mortalidades pela prevenção de doenças como a gente acredita que diminuiu com todos os recursos tecnológicos, com todos os recursos que a ciência nos trouxe. Eu confesso para vocês que eu discordo um pouco dessa visão, porque eu vejo que o método científico trazido ali por René Descartes, ele trouxe realmente uma revolução na nossa forma de enxergar o mundo. Ele trouxe, junto com todos os outros cientistas que vieram naquele momento e todos os outros que o sucederam, trouxeram grandes revoluções que fizeram com que nós pudéssemos de fato atingir a dominação da natureza, porque era esse o princípio ali de Francis Bacon ali naquele momento ali da era moderna mesmo iniciando, era justamente conhecer para dominar. Então conhecer o corpo humano, que até então era algo velado e reservado, que não se podia tocar, conhecer o corpo humano, desmembrar o corpo humano para fazer dele um aliado e para fazer desse conhecimento uma forma de dominar o corpo humano. Então essa era a principal percepção, é a que nos acompanha até então. E aqui nesse vídeo aqui agora, em que eu trago essa reflexão é só um capítulo ou 2, não sei direitinho quais são, mas são os primeiros capítulos do livro A Doença como Caminho, em que eu trago essas reflexões. A gente vai poder pensar um pouquinho de forma diferente como nós vamos olhar para esses ganhos da medicina moderna e trazer aquilo que justamente falta, que é esse olhar mais profundo sobre o adoecimento. Então, a gente sabe que nesse momento, principalmente, nós temos aí um alto número de diagnósticos e muitas vezes pouco prognóstico em relação às doenças, não é mesmo? A maioria das doenças se arrastam, a maioria das doenças são crônicas e muitas delas não identificáveis, né? São crônicas, não são doenças infecciosas, que é algo que eu já estou acostumada a lidar, né? Eu fiz infectologia, e infectologia lida com as doenças na sua forma aguda. E ali na sua forma aguda não há nada melhor do que antibióticos, do que antitérmicos, tudo isso para fazer realmente a abordagem daquele quadro físico agudo. Mas o que é que começou antes da gente chegar nesse princípio, nesse momento, desse quadro de dor aguda, desse quadro de infecção aguda? O que é que veio antes do sintoma ter se manifestado no nosso corpo físico? É essa reflexão que a gente vai começar aqui nesse vídeo de hoje, tá bom? Prolongativo daquela situação de vida, para que a gente não morra e para que a gente viva bem com aquela doença. Então esse foi um dos meus primeiros questionamentos. Eu me lembro que eu fazia um ambulatório de promoção de saúde
Daqui na minha cidade, isso foi no ano de 2015. Na verdade, esse sempre foi o meu questionamento, mas naquele ano isso ficou muito evidente, porque eu já estudava técnicas de health coach, eu já estudava meditação, já estudava mudanças de hábitos, e eu via ali todos os dias várias pessoas com receitas, com 10 medicamentos, por exemplo. Era uma mulher de 65, 70 anos usando ali 10 medicamentos, e eu transcrevia aquela receita. Então eu não achava isso natural, entendeu? E o mais importante disso tudo, tanto com esses medicamentos em que a gente usa para hipertensão, para diabetes, tanto com os medicamentos que a gente usa para depressão, para ansiedade, a gente tem muita facilidade de colocar esses medicamentos na vida do paciente. A gente tem muita facilidade de prescrever, mas a gente não sabe tirar os medicamentos da vida do paciente, não é mesmo? Eu acredito que as doenças psiquiátricas, tudo bem, com o tempo o médico psiquiatra vai reduzindo e tudo, quando é um bom psiquiatra, né, ele vai reduzindo, vai orientando e tudo, e aquilo vai diminuindo. Mas ele mesmo sabe que o paciente, o bom psiquiatra sabe que o paciente precisa atingir aquela dor e curar aquela dor, e que os medicamentos não vão fazer isso. Eles vão estabilizar o quadro clínico do paciente, mas o paciente precisa fazer uma terapia, fazer uma meditação, fazer um exercício físico. Ele precisa das outras fontes que vão gerar internamente o seu processo de cura. Então agora me fala se realmente a gente não tem como questionar esse nosso sistema de adoecimento. Não é verdade? Quando a gente percebe que em doenças crônicas ele na verdade não é eficaz, ele não traz nada mais, nada menos do que uma simples condução daquele sintoma, uma simples condução daquele processo para que ele fique calmo, para que ele fique quietinho e que a pessoa continue vivendo a mesma vida que vivia antes, sem com isso fazer nenhuma mudança que precisa ser mudada. Uma outra questão que as pessoas criticam muito em relação ao nosso sistema de saúde é que a gente meio que desumanizou ao dividir a pessoa em partes. Ao ter uma especialidade para cada parte do corpo, a gente meio que desumaniza o ser humano, a gente meio que olha para ele como partes. Então esta também é uma das questões que muita gente traz, isso dentro de consultórios, pessoas comuns que hoje já têm acesso à informação aí na internet, e tem um monte de gente falando aí de medicina de uma forma integrativa, de olhar integral, e elas não são bobas, elas procuram por isso, mesmo quando elas vão ao especialista. Então, a gente tem que pensar que esses questionamentos, eles fazem parte desse processo novo, desse novo olhar de mudança de paradigma que a gente tem vivido. Quanto tempo a gente vai demorar para atravessar esse processo? Eu não sei te falar, mas eu sei que esse processo é profundo, que a gente vai precisar reestruturar toda a nossa forma de olhar para a saúde e exatamente a gente vai precisar reestruturar e olhar novamente para a forma como a gente aprendeu medicina. Porque esse desconforto que existe nos pacientes, ele é um desconforto que também existe em muitos médicos. Só que a gente prefere não falar sobre isso. A gente prefere ir tocando o barco e fazendo como dá para ser feito. Por quê? Porque a gente não tem como fazer diferente. Não nos foi ensinado como fazer diferente. Exceto que algumas pessoas, assim como eu, assim como vocês, se com certeza vocês estão aqui, é porque vocês já questionaram esse processo de adoecimento, de paliação dos sintomas, esse processo que a nossa medicina vem vivendo, que é justamente de focar muito na doença. E vocês também têm percebido que existe um movimento contrário surgindo, um movimento que ainda é um pouco tímido, mas ao mesmo tempo vem como um furacão, que é o de trazer essa nova percepção e esse novo olhar para o ser humano. E aqui eu faço a seguinte pergunta para vocês que estão aqui me ouvindo. O que vocês pensam que é o ser humano? É esse amontoado de células aqui que harmonicamente se equilibram e que cada uma delas faz uma função sem que uma influencie diretamente na função da outra e que tem uma autorregulação própria e ele funciona sozinho, simplesmente como uma máquina, como um robô, até porque mesmo as máquinas e os robôs precisam de um ser humano que faça uma inteligência e desenvolva uma inteligência ali para coordená-los. Não é mesmo? Então vocês que estão aqui, vocês olham para esse corpo que a gente tem e pensam nele somente como uma máquina ou não?
Então eu já falo para vocês que essa abordagem que eu trago aqui, que é a abordagem que esse livro traz e que muitos outros livros e textos vêm trazendo, não é uma abordagem para as pessoas altamente materialistas, em excesso e que não acreditam em nada. Essa aqui é uma abordagem para quem realmente percebe que existe algo por trás dessa máquina que funciona, uma alma ou um espírito ou um princípio vital, algo que rege esse funcionamento do nosso corpo e que não é atingível, né? Não sei se eu falei essa palavra certa, pelas formas como a gente conhece de fazer medicina, porque a forma que a gente conhece de fazer medicina, ela cura esse corpo aqui, ou melhor, ela estuda e busca a luta contra os sintomas que temos aqui nesse corpo. Pois essa visão que eu estou trazendo aqui para vocês é uma visão de que nós somos, simploriamente falando, porque não é só isso não, mas se a gente for falar de uma forma muito simples, seríamos uma alma e um corpo físico. Na verdade, quando a gente estuda profundamente várias linhas filosóficas, por exemplo, na antroposofia se fala em 4 corpos. Na Kundalini Yoga, que é onde eu estudo, nós falamos em 10 corpos. Então, o corpo da alma seria um deles e o corpo físico seria outro deles. A gente tem corpos mentais, a gente tem corpos energéticos, enfim. Todos esses corpos formando isso que a gente chama de consciência, que seria essa visão que a gente tem e percepção que a gente tem da gente mesmo. Será que eu tô falando um pouco difícil? Se eu estiver falando difícil, a gente vai deslanchar mais essa conversa em outros vídeos. Eu só estou trazendo essa primeira percepção e consciência para vocês desse nosso olhar aqui, que é esse olhar integrativo. Ele é assim, o olhar integrativo, ele vê o ser humano como um corpo físico, um corpo mental, emocional e espiritual. Então, é essa abordagem que a gente busca e a gente não encontrou essa abordagem porque a gente poderia usá-la se nós a tivéssemos na nossa medicina convencional. Mas nós não a temos. Por quê? Porque um dos principais motivos pelos quais a nossa medicina falha é porque ela não tem uma filosofia que acompanhe. A única regulação que ela tem é a regulação da matéria. Então é só a funcionalidade do corpo que existe ali. E o corpo por si só funcionando não é uma filosofia. E tem uma frase de Hipócrates que ele falou lá há muitos anos, muitos séculos atrás, que é o seguinte: todo bom médico precisa ter características de um bom filósofo. Se ele perde essas características de um bom filósofo, ele não consegue ser um bom médico. E a arte de curar é justamente esse resgate da filosofia com a medicina. A gente tem uma evolução muito grande e aqui a gente não pode desconsiderar de forma alguma todo o crescimento e tudo o que vem quando a gente encontra uma alopatia bem feita. Uma medicina alopática bem feita, ela faz muitas coisas positivas que nenhuma arte de curar lá atrás, de vários séculos atrás, conseguiu. Isso tem atuação principalmente mecanicamente, a nível de abordagens cirúrgicas, de doenças agudas. No entanto, ela é uma medicina que não é completa. Não é verdade? E o que a gente tem buscado hoje é encontrar essa completude, ou pelo menos algo que se aproxime dessa completude, já que o ser humano é algo tão vasto, não é mesmo? O ser humano é algo tão cheio de arestas, de questões que a gente precisa ampliar o nosso olhar, que a gente precisa se aprofundar nas perguntas, e a gente fica ali preso na funcionalidade dos sintomas. Tem uma frase desse livro que eu acho o máximo, que é o seguinte: nós, na medicina contemporânea, né, na verdade, nem medicina moderna, a medicina contemporânea ou pós-contemporânea, que é o que a gente vive, tecnológica, a gente está tão encantado com o sintoma que a gente não consegue questioná-lo. A gente não consegue olhar além do sintoma porque a gente está completamente apaixonado pelo sintoma. A gente está ali vasculhando o sintoma, fazendo investigações sindrômicas e vasculhando tudo aquilo ali, e a gente não consegue muitas vezes perguntar para o paciente como ele está se sentindo hoje. Então, esse olhar do sintoma que é o que a gente vai trazer de novo aqui nesse vídeo. Dentro nesses capítulos que eu li do livro, traz justamente isso, o sintoma como um sinal de alarme. É como se a gente estivesse dirigindo numa estrada com o nosso carro e de repente aquela luzinha vermelha do motor, ela acende. E aí a gente
a gente entende que a gente precisa parar o carro e investigar o que é aquela luzinha. Só que aí, o que a gente faz? A gente vai lá e desliga a luzinha e continua andando com o carro. É isso que a gente faz na medicina, na nossa medicina contemporânea, pós-contemporânea, em que a gente trabalha justamente só os sintomas. A gente vai lá, desliga o sintoma, tá tudo bem, a gente tira aqui a sua dor de garganta, a gente trata aqui a sua crise de ansiedade, a gente melhora aqui a sua dor no estômago e pode continuar a viagem. Não é isso que a gente faz? A gente faz isso com muita capacidade, porque foi o que a gente aprendeu ao longo de toda a nossa faculdade. E eu acho a fisiologia médica, eu acho a bioquímica, a biofísica, assim, fantásticas, magníficas. Entender o funcionamento do nosso corpo é algo, assim, que me apaixona e que eu poderia passar uma vida toda estudando. Só que em algum momento eu percebi que todos esses conhecimentos que eu trazia do funcionamento do corpo, eles não eram capazes de me explicar algumas questões muito simples que eu via no dia a dia da enfermaria, por exemplo. Como uma paciente que tinha 3 células de CD4, que era uma paciente HIV com quadro gravíssimo de neurocripto, de neurotóxico, enfim, ela tinha várias infecções e ela não tinha um sintoma. A gente sabia que a gente tratou essas infecções, é claro, porque a gente encontrou, por exames de sangue ao acaso, o criptococo ali no sangue dela. E aí a gente fez o líquor e encontrou também, mas ela não desenvolvia sintomas. Ela ficou internada até a gente garantir que ela estivesse bem da parte física para poder ir para casa. Só que ela não sentia nada. Mas o que ela tinha? Eu via na força daquela moça uma vontade de viver que eu não via em outros pacientes. Ela tinha vontade de viver e ela tinha uma força interna, uma certeza interna de que ela era merecedora da vida. Era mais ou menos isso que eu percebi ali. Fora que a mãe que estava do lado dela fazia orações o tempo todo, ficava em orações o tempo todo. E esse caso me chamou muita atenção, porque era um caso que se desenvolveu de uma forma totalmente diferente do que eu vi milhares se desenvolver, em que a pessoa chega ali com um quadro gravíssimo de neurocripto e já morre. E já apresentava ali, às vezes a gente conseguia tirá-la do quadro agudo, mas ela simplesmente debilitava e morria. E aí eu percebia que existiam diferenças entre essas pessoas. Algumas delas, essas que tinham às vezes quadros menos sérios, mas que iam a óbito, elas tinham ali uma incapacidade de acreditar que elas ficariam boas. Existia ali uma culpa pelo HIV, existia ali um sentimento de que estava tudo ruim mesmo, que não ia dar certo, de que iam morrer. Elas estavam focadas na doença, na dor, no sintoma. E por outro lado, as pessoas que apresentavam quadros como dessa moça e de uma outra que eu vi também muito grave, em que eu entubei e depois eu encontrei com ela na rua, ela já estava andando, caminhando normal. Eram pessoas que tinham um propósito para viver, que tinham motivos para viver, que queriam estar vivas. E aí eu me perguntava, gente, é muito lindo isso, como que eu vejo isso, como que eu posso relatar isso num trabalho, como que eu faço? Eu quero estudar essa parte do ser humano, eu quero entender essa parte. Por que que uns adoecem e por que que outros não adoecem? Por que que os dois adoecem, mas uns desenvolvem quadros totalmente diferentes do outro? Entendeu? Então, era isso que me instigava a continuar estudando, a perceber. E eu tenho certeza de que você, se está ouvindo esse vídeo até agora, você já percebeu isso também nos processos de saúde e doença, dentre os seus pacientes ou as pessoas que você convive. E aí eu trago também o conceito, que é o conceito de saúde e doença. E nesse livro A Doença como Caminho, ele deixa muito claro que não existem doenças, assim como não existem saúdes, que nós que criamos o termo doenças. A doença, ela é uma só, ela é um desequilíbrio que acontece no nosso corpo. E esse desequilíbrio, ele é interno, ele é no nosso corpo de dentro. E esse corpo de dentro, eu estou usando esse termo eu conheci ele do livro também, O Poder do Agora, que ele fala como se a gente tivesse um corpo de dentro e um corpo de fora. Então, esse corpo de dentro, ele se desequilibra por algo muito sutil, que geralmente são emoções, pensamentos, situações ali do dia a dia, estresse, né? E isso reverbera no nosso corpo físico e causa um desequilíbrio e o aparecimento do sintoma. E esse sintoma, quando aparece, nos mostra que existe
existe algo ali por trás que precisa ser investigado ou que merecia ser olhado de uma forma profunda. E aí eu te falo o seguinte, se tem algo se repetindo na sua vida ou dos pacientes, se a doença está se repetindo, é porque aquele sintoma foi olhado de forma superficial, ele não foi abordado de uma forma profunda. E você não fez as mudanças, ou seu paciente não fez as mudanças efetivas que precisavam ser feitas para que ele de fato tivesse uma nova percepção da sua vida. Porque a doença, ela é isso, ela nada mais é do que um sinalizador de que nós precisamos fazer um outro caminho, de que nós estamos indo por um caminho que não está legal, que não está fazendo bem para a gente, que não está de acordo com o nosso caminhar, com o propósito da nossa existência. E isso eu trago essa reflexão dos estudos do Dr. Bach, que é o Dr. Bach dos florais de Bach, né? Hoje isso se popularizou muito, os florais de Bach, os estudos dos florais de Bach, terapeutas de florais de Bach, mas eu vou te falar como uma médica que estudou com uma outra médica sobre os florais. Eu fiz minha formação com a doutora Carmen Monari, né, que foi a primeira médica a estudar os florais de Bach na Inglaterra e trazê-los para o Brasil. E a percepção e o conhecimento dela são muito profundos. E a gente traz uma frase muito simples do Dr. Bach, que é justamente essa, de que se a doença aparece na sua vida, ela não é uma punição. Ela nada mais é do que mostrar para você que você está fazendo um caminho que não é o seu caminho, que você precisa mudar um pouquinho a sua rota e reavaliar aquilo que está te direcionando. Então, a doença nada mais é do que isso. E hoje a gente vive aí uma enxurrada de sintomas, né? E todos eles com nomes de doenças, e a gente está tudo bem, a gente vai usar esses nomes ainda, por quê? Porque a gente aprendeu e a gente trabalha com eles. Então a gente tem aí síndrome do pânico, a gente tem depressão, a gente tem doenças reumatológicas sérias, né, que a gente não entende de onde elas vieram. Então, olhar mais profundamente é o que faz com que aquilo não aconteça de novo. Olha, eu não sei se eu já contei esse caso em outro vídeo, mas eu estou tão impressionada com ele que eu vou contar de novo para vocês. Eu atendi há umas 3, 4 semanas uma criança de 7 anos, um menino, com uma investigação de uma parotidite de repetição. Nesse último ano ele tinha tido 3 episódios, segundo a mãe, 3 episódios de cachumba. E aí ele veio para mim para ser investigado. E aí de cara eu já falei para ela que era impossível ter 3 episódios de cachumba num ano, né? Isso porque a cachumba, como uma doença viral, ela acontece uma única vez. E se a pessoa for vacinada, ela dificilmente acontece. E aí, no entanto, eu aventei várias hipóteses diagnósticas ali de uma parotidite de repetição por uma doença reumatológica, enfim, as principais possibilidades seriam realmente uma doença infecciosa, que não era o caso, uma doença reumatológica e uma idiopática, que é quando a gente não sabe dentro da medicina o que é que está causando, a gente usa esse termo bonito, que é o idiopático. E aí eu expliquei para ela, mas já com um olhar mais profundo eu investiguei tudo que poderia estar causando ali aquele adoecimento daquela criança. E aí a gente veio conversando sobre, aos 3 anos de idade, ele tinha muitas amidalites de repetição. E aí essas amidalites de repetição, elas causavam muito desgaste nele e ele precisou fazer uma cirurgia para retirada das amígdalas. Então ele retirou mecanicamente ali o que estava causando aquele adoecimento. No entanto, aos 7 anos ele começou a ter parotidites de repetição. E essas parotidites são aproximadamente no mesmo lugar que era a amidalite, entendeu? Então houve uma retirada mecânica das amígdalas, mas o processo que gerou aquele adoecimento continuou ali no chakra, né, no nosso 5º chakra, aqui no chakra laríngeo. Existe alguma coisa ali com aquela criança, que eu ainda não sei o que é, mas que é esse olhar. Não, peraí, a doença está se repetindo. Existe um desequilíbrio aqui nesse local, porque senão ele não teria apresentado a parotidite nesse local. É um local mais sensível do corpo dele. E será por quê, né? E aí, na minha conversa, eu sempre gosto de investigar quem é aquela criança, quem é aquela pessoa, né? Quem é você? Quais são... como que você lida com a vida, quais são as suas percepções sobre a vida. E ali a mãe dele já me trouxe muitas informações importantes sobre a personalidade daquela criança, que por si só eu já podia olhar e ver que eu não conseguia ainda entender qual processo ligado ali àquela área da fala, mas alguma coisa que ele trouxe na biografia dele para ser transmutada.
E aí eu entro no que é de verdade a doença e a cura, né? A cura, na verdade, é a transmutação da doença. É quando você está curado de verdade, não significa que você eliminou totalmente os sintomas. Significa que você transmutou aquele processo, que você olha para aquele processo e você sabe que as dores internas que levaram ao adoecimento do seu corpo, elas foram superadas. É um perdão que você deu, é uma liberação de um sentimento de culpa, de um sentimento de medo que você carregava, de uma frustração, de uma raiva de alguém. Tudo isso foi transmutado. E é essa transmutação que a gente considera, que nesse livro fala muito, que é de fato a cura. É transmutar o sintoma, é olhar para aquele sintoma e saber que ele está ali, que ele fez o papel dele, mas que existe algo por trás que já foi resolvido, que foi olhado e que foi curado. Então, essa é a cura verdadeira. Então, a cura, ela acontece unicamente pela transmutação dos sintomas e nunca pela vitória sobre eles. E a nossa forma de olhar para os sintomas hoje é de sermos vitoriosos sobre o sintoma. Nós queremos ganhar dos sintomas, nós queremos ser mais e melhores do que eles, não é mesmo? Não é assim que a gente aborda? Não, a gente conseguiu vencer, a gente conseguiu, né? É uma luta constante e no nosso corpo, enquanto unidade de consciência, a gente não precisa brigar, porque tudo faz parte de nós. E aí vem um outro termo que é muito usado e que é o que faz sentido, é que nós somos consciências. Nós, enquanto consciências, nós existimos e habitamos um corpo físico. E essas consciências é aquilo que faz, é aquilo que traz essa percepção e essa transmutação sobre o sintoma, sobre aquilo que a gente precisa olhar e incorporar. Não é brigar contra, é incluir, é incorporar. E essa cura é essa inclusão. E aí a gente traz uma percepção muito bonita desse livro, que é o seguinte, e também é uma percepção da medicina chinesa, da medicina indiana e de todas essas abordagens que trazem uma filosofia junto com a abordagem médica, que, como eu falei lá no começo, infelizmente é o que a gente perdeu. A gente não tem uma filosofia de fato que norteie o nosso conhecimento médico. A gente tem conhecimento simplesmente das funções do nosso corpo. Então, eu acredito que essa nova era de conhecimentos e de novos paradigmas, o que ela vai nos trazer é essa filosofia por trás desse conhecimento médico. A gente vai incluir aquilo que está faltando nos nossos conhecimentos enquanto funções e funcionamento do nosso corpo. E aí, gente, é muito prazeroso pensar que a gente vai ter muito ainda a aprender com o ser humano, né? Eu gosto de falar que a gente aprende sobre o ser humano também estudando sobre a gente, porque quando a gente olha ali as nossas dores, aquilo que a gente precisa curar, que a gente precisa transcender, é muito parecida com aquilo que o nosso paciente traz para nós, porque nós somos seres humanos muito parecidos, a gente tem consciências muito parecidas. Nós muitas vezes só apresentamos aspectos de nós mesmos que precisam ser revistos, reolhados e transmutados, né? Então, enquanto consciências, e aí esse conceito da medicina chinesa é que a gente tem uma consciência superior, que seria uma consciência maior, a gente tem uma consciência e a nossa consciência, que é a consciência individual. E aí a unidade seria esse unir da nossa consciência individual com a consciência superior, que seria Deus ou uma fonte criadora. Então seria a junção dessa unidade. E a doença é tudo aquilo que foge da unidade. Esse livro descreve isso muito bem ali nos primeiros capítulos, como eu falei para vocês, que a saúde seria a unidade, a nossa consciência em estado de unidade com a consciência superior. E a doença seria a polaridade, que é justamente quando a gente olha e se olha como algo separado da fonte que nos criou, quando a gente está separado da unidade. Então, se a gente olha de forma separada da unidade, nós estamos olhando a partir de uma visão adoecida. É muito louco isso, gente. Eu confesso para vocês que eu, durante muitos anos, estudei
E eu não conseguia entender, porque não é algo que a gente tem que entender com o nosso intelecto, é algo que a gente precisa sentir e viver, entenderam? Então, assim, o entender com o intelecto, ele é muito limitado perto da grandeza de tudo isso que a gente ainda tem para viver e de tudo que a gente ainda tem para entender sobre as investigações dos sintomas. Então, o caminho que a gente precisa fazer agora, enquanto consciências que somos, enquanto médicas que somos, é reincorporar esse aprendizado dos sintomas, esse aprender com os sintomas. É aquela pergunta de o que aquilo está querendo me contar, o que aquilo está querendo nos contar. E aí tem uma pergunta muito linda que esse livro traz, são duas perguntas que eu inclusive vou incluí-las na minha anamnese. Uma delas é o que você sente, né, que é uma pergunta que a gente já faz muitas vezes para o paciente, e a outra é o que te falta. Então, o que está te faltando que faz com que você sinta tudo isso que você está sentindo? Entendeu? Então, vamos questionar mais esse olhar da doença como a polaridade e da saúde como a unidade é algo que a gente ainda pode aprofundar em conversas, mas que, como eu falei para vocês, é uma experiência. A gente precisa entender e vivenciar isso todos os dias. E ao atender os nossos pacientes, a gente olhar para essa sensação, para essa percepção de que o sintoma que ele traz nada mais é do que um sinalizador de que algo está errado naquela máquina ali, não é mesmo? Mas de que o funcionamento de verdade, de que algo que está errado é no motor. E esse motor, ele não é a bomba cardíaca. Esse motor é o nosso corpo de dentro, seria a nossa alma, ou o nosso espírito, ou como você quiser chamar. Então, se tem algo ali energeticamente que não está legal, ele vai se manifestar em sintomas, né? E aí a gente tem, né, várias maneiras de estudar esses sintomas. Tem alguns livros que são A Doença como Caminho mesmo, eu acho que é um dos melhores, que traz esses estudos dos sintomas. Ah, isso é aquilo. Só que a minha forma de estudar realmente que não tem falhado é a divisão através dos chakras, né? É uma forma que eu trouxe da cultura e dos aprendizados da filosofia indiana, da Kundalini Yoga, que é você olhar os chakras. E o que são chakras, né? São vórtices energéticos ligados a plexos e glândulas no nosso corpo físico. Então a gente olha ali energeticamente o que está ressoando, a gente pode ter certeza que se a gente investigar naquele caminho, a gente vai encontrar ali um desequilíbrio. E eu não estou falando que a gente vai equilibrar só um chakra, não, porque isso não existe. Dentro da Kundalini Yoga não existe o equilíbrio de um chakra só, a gente tem que fazer o equilíbrio do corpo como um todo. Aquele lugar ali, aquele sintoma só nos mostra que todo o desequilíbrio está ressoando naquele lugar, mas não significa que ali naquele lugar exatamente é o problema, entendeu? Por isso que é um treino, é um aprendizado e é um estudo constante que a gente tem que fazer para a gente entender como é a transmutação desses sintomas. Então, se eu puder deixar para você aqui uma dica, 2 ou 3, a primeira é que você leia esse livro, A Doença como Caminho, ele é muito legal, eu falei dele várias vezes aqui, tem muitos outros muito bons, mas esse é muito legal mesmo. Outra dica é que você comece a olhar o por trás dos sintomas dos seus pacientes, fazer perguntas mais direcionadas sobre o que ele está sentindo, o que ele tem pensado, quando começou. Você vai se surpreender com as questões traumáticas muitas vezes, com todos os processos que levam ali ao surgimento daquele sintoma, e que muitas vezes eles sabem, os pacientes sabem, porque eles se conhecem. Outras vezes não, porque é muito difícil para a gente fazer esse olhar investigativo sobre a gente mesmo. Mas comece fazendo perguntas assim um pouco mais diretas nesse sentido, e você vai começar a estudar o ser humano. Mesmo que você vai me falar, mas eu não tenho nenhuma técnica ainda, nenhum protocolo, nem nada. Calma, estudo da alma do ser humano a gente faz aprendendo através das perguntas. Então comece a perguntar e a sentir o que o seu paciente está sentindo, entendeu? E vá, se quiser, fazendo anotações, trazendo isso para sua vida, para suas percepções pessoais. Se quiser depois comentar para a gente trocar sobre isso, entendeu? Então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, gente, entendam de verdade que nós somos uma unidade, que nós somos corpo, alma e consciência superior. E, enfim, vários corpos, né, como dentro da Kundalini Yoga fala, mas independente se você acredita nisso ou não, você sabe que nós somos uma unidade, nós somos corpo físico, nós somos alma e temos a mente superior, que seria aquele que a gente chama de Deus. E se a gente não olhar para a saúde
ir para a doença, desse olhar, a gente não vai evoluir enquanto ciência médica, porque a ciência médica, como eu já falei, ela está estagnada no observar e no encantamento pelo sintoma e pela fisiologia do nosso corpo, que é encantador mesmo, mas que não é por si só resolutivo de todo o processo que a gente precisa resolver, enquanto nós que estamos à frente da saúde nesse país, que está nesse mundo, né? Nós, querendo ou não, somos líderes dentro da saúde, porque estamos à frente daquilo que o paciente respeita, que é um médico, que é uma médica. Então, é da nossa missão encontrar cada dia mais caminhos para que a gente possa oferecer melhor qualidade de vida e melhor resolução dos problemas das pessoas que estão ali se consultando com a gente. Mas mais que isso, para que a gente possa também olhar e transcender e transmutar as nossas próprias dores e encontrar com isso os caminhos que a gente precisa para seguir melhor nessa nossa vida, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Qualquer coisa é só perguntar ali, comentar aqui nos vídeos ou mandar um direct no Instagram que a gente vai conversando, tá bom? Um abraço e até mais.